Tem uma coisa no futebol que ela é essencial, que é padrão de jogo. O time de futebol profissional precisa ter um padrão de jogo, precisa ter um jogo intencional, ele precisa escolher como ele vai jogar e jogar o mais próximo possível desse modelo, porque você aproxima ao teto da qualidade técnica dos jogadores e conforme o time joga coletivamente bem, a tendência é que seu time jogue melhor. Então, tem até uma fala do Abel que é muito interessante e que eu usei aqui em um outro post, que é: o mais difícil é fazer os jogadores pensarem a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, mas para isso acontecer, você tem que ter um modelo de jogo, você tem que trabalhar isso e pensar o time de uma maneira clara de futebol. Você não pode ficar mudando o modelo de jogo todo momento, não pode só treinar os jogadores fisicamente, tecnicamente e colocar eles para jogar. Você tem que ter uma tática estabelecida, uma tática definida. Porém, isso também não é tudo, porque às vezes você tem um modelo de, sei lá, posse de bola e jogo apoiado, mas seu time é muito ruim de troca de passes, não tem jogadores técnicos para dominar a bola, para passar a bola, para escolher as melhores tomadas de decisão. Então, às vezes você não está aproveitando o melhor dos seus jogadores. Ou às vezes você gosta de um modelo de muita transição rápida, mas seu time é lento, então isso também não vai funcionar. Ou às vezes você quer ter, sei lá, um time com pressão alta, marcar alto o adversário, mas seu time não tem a intensidade que ele precisa, e não tem um time que sabe coordenar a pressão. Então isso também não está aproveitando o melhor do seu time. Então, tudo isso também precisa ser levado em conta. E mais do que isso, às vezes você tem um time que tem padrão de jogo, que os jogadores estão adaptados ao modelo, você segue tudo isso, e ainda assim seu time não consegue entregar os objetivos planejados. Aí pode estar faltando qualidade técnica, pode estar faltando um pouco da parte física, pode ainda estar faltando um pouco de treinamento, um pouco mais de entrosamento dos jogadores. Sei lá, o time pode estar muito cansado por causa de uma sequência de jogos. Eu acho que o padrão de jogo é extremamente essencial para um time de futebol. Um time com padrão de jogo pode jogar bem. Um time sem padrão de jogo, eu acho que é muito difícil jogar bem. Às vezes o técnico aplicou tudo que ele precisa, tá tirando o máximo de jogadores, mas os jogadores já estão no teto do que eles podem entregar. E os outros adversários têm mais adaptação, têm mais qualidade do que você. Então, o futebol ele tem muitos aspectos, e acho que às vezes é importante você olhar quais são todos esses aspectos. Às vezes o culpado que acaba sendo escolhido para sair é o treinador, porque dizem que o time não tem um padrão de jogo, porque o time não está jogando bem taticamente. Mas às vezes o problema não é esse. O problema é muito diferente. O problema talvez seja muito maior em outras questões que não um padrão de jogo, que é essencial, mas não é a única coisa que determina se um time joga bem ou mal e se o time ganha ou perde um jogo.